Mas, Dudu, Eduardo, Moisés, muito obrigado. Dudu. Dudu? Dudu. Pode ser Dudu? Dudu, claro. Dudu veio de casa, veio da família ou veio de amigos, o Dudu? Não, de casa. Desde pequenininho, Dudu? Desde pequenininho. De Duduzinho ou de Dudu? Dudu. Olha Duduzinho aí. fica ruim, né? Dudu Moisés, Dudu é com Y, Moisés? Y. Mas é porque tu quis com Y ou originalmente? Não, originalmente. É do sobrenome da família. Ah, Moisés não é Dudu e Moisés. É Eduardo Moisés é sobrenome e depois o Nid. Ah, como é que se pronuncia? A gente lê como se fosse N-I-D-T mudo. D mudo, T mudo. Nid. Mas escrito é N-I-E-T-I-E-D-T. Sabe que para esse primeiro episódio a gente tem que dar uma conferida, né, no entrevistado. Por mais eu te conhecer, mas eu conheço Dudu, acho que das eleições para cá, da outra ainda, isso, né? 21 para cá. E dando uma pesquisada, dando uma olhada, trocar uma ideia contigo também antes, e eu me chamou a atenção de uma situação que eu queria trazer aqui para ti, antes da gente seguir uma timeline que não é timeline, e talvez tu vai entender o que eu vou te perguntar, que foi o que chamou a atenção e eu ver essas situações, e uma coisa que tu também já citou em outrora, em momentos marcantes, digamos assim. Quem é a tia Ana? A tia Ana é minha mãe. A tia Ana é professora, né? Professora aposentada, lá do Rio Jacuí. E a gente tem o costume de chamar as professoras de tia, né? A tia Ana, a tia fulana, a tia Beltrana. E aí pegou. E aí, como os meus 3 irmãos estudaram sempre no Rio Jacuí, nós éramos os filhos da tia Ana. O Dudu, filho da tia Ana, o Antônio, filho da tia Ana. Né? E aí pegou. Então, todas as vezes que eu faço alguma postagem na rede social, Dia das Mães, porque a minha mãe ela só tem WhatsApp, ela não tem rede social. Não tem rede social. Não. E aí, quando eu boto ali, uma homenagem à melhor mãe do mundo, aí chove de comentário, manda um beijo pra tia Ana, né? E tem uma questão bem curiosa da mãe, assim, Rafa, que a mãe vendia no intervalo da escola, os meus pais foram separados, né? Eu tô com 38 anos, então desde os meus 3 anos, meus pais são separados. Nós tínhamos uma vida muito difícil quando a gente era mais novo, né? Então mas minha mãe não trabalhava aqui. A gente sempre moramos em Cachoeira. Minha mãe sempre morou em Cachoeira. E a minha mãe vendia lanche na época do colégio. Ela era professora. No intervalo, ela levava nega maluca, refrigerante, rapadura. Então, uniu ali com a tia Ana, professora, e a tia Ana do lanche. Tia Ana, a gente tem o costume de chamar mesmo a tia Ana de tia, né? A tia do lanche, a tia da merenda, e tem o costume de chamar. E tu chama de tia também. Sim, eu vi algumas postagens. Tu, na Câmara de Vereadores, tu citou várias vezes. Sim. Sempre que eu falo, quando eu faço alguma homenagem para ela, eu sempre digo, né? Minha mãe, mais conhecida como tia Ana. Né? Sempre. E marcou, né? Naquela época, hoje as coisas mudaram bastante, né? Hoje o aluno já não tem muito aquele carinho pelo professor, na grande maioria, eu falo, né? Quer dizer, na grande minoria, né? Ainda não tem esse carinho. Mas na nossa época, assim, os meus colegas, nós éramos apaixonados pelas professoras, nós tínhamos o máximo respeito pelas professoras, né? Claro que a gente era arteiro ali, fazia as nossas artes, mas existia o respeito, né, com o professor. E hoje cada vez está mais complicado. Porque tinha uma situação meio que materno ali junto, tinha uma situação de carinho, mas se estendia para as outras também. Eu sempre fui muito apegado com a mãe, né? Muito apegado. Eu sou filho caçula, né? Eu tenho... É o Antônio e a Melissa? É eu, o Antônio e a Melissa por parte de mãe e de pai. Uhum. E aí eu tenho uma irmã que mora em Goiânia por parte de pai, a Gabriela, e tenho uma irmã que hoje reside em Santa Catarina, que é a Pam. Por parte de pai também, Por parte de pai também. A gente tem uma relação muito boa, assim, os 5 irmãos, sabe? A nossa família, assim, por parte de mãe, por parte de pai, assim, ela é bem unida, né? Eu tenho uma relação muito, como é que eu vou dizer, assim, de muito carinho, de muito amor pelos meus irmãos, sabe? A gente tem grupo no WhatsApp, uma vez a cada um certo período a gente se reúne. Nós temos o hábito de 1 vez, 2 vezes por mês, nós nos reunirmos aqui em Cachoeira, fazer uma carnezinha, né? Ficar com a mãe e tudo. E a gente sempre que pode,
aproveita, né? Então eu tenho essa relação muito, muito gostosa, né? E falando um pouquinho sobre essa relação da mãe, Rafa, eu me recordo como se fosse hoje, nós não tínhamos carro, nós íamos de ônibus, né? Nossa Senhora das Graças, descia ali na Moron, aonde antigamente dizia que era aquela casa assombrada, lembra? Ali nós descíamos, né, no Nossa Senhora das Graças, eu passava por debaixo da roleta, minha mãe professora, nós caminhávamos até o Rio Jacuí, e depois nós pegávamos o ônibus ali no Sesc, antigo Sesc, que tinha ali na Saldanha, né, logo na esquina, dava a volta lá no terminal da Fenarroz, e nós moramos a vida toda ali na frente do Tischler da Conde, então essa é a lembrança que eu tenho, né. Aí depois, quando eu fiz os meus 14 para 15 anos, eu acabei indo embora primeiro para Caxias, morei um ano em Caxias, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, joguei no Juventude, na categoria de base Juventude, morei um ano lá embaixo daquelas arquibancadas frias de Caxias. Mas deixa eu te perguntar, por que não tem registro disso? Ou se tem, eu não vi. Naquela época não tinha esses registros, né? Nós não tínhamos máquina, não tinha celular, né? Eu vinha uma vez a cada 45 dias pra Cachoeira. Naquele tempo custava uns R$60. Nos dias de hoje seria R$200 pra ir e voltar. Não tinha condições. Ou minha mãe me mandava uma sacola de bolacha, Fominhas. Era Fominhas, Traquinas era de vez em quando. Bono, tinha bolacha Bono, que era que a gente gostava. Ou eu vinha a cada 30 dias pra casa. O clube não ajudava. Não ajudava com nada, não tinha ajuda de custo, nada, né? Foi o único ano que eu parei no colégio. Vou te contar essa história que vai ficar registrada aqui. Nunca contei pra ninguém isso. A minha mãe sabe dessa história. Eu passei por um período de 30 dias de testes da categoria de base de Juventude. O treinador era o Plain. O nome do treinador era Plain. Depois ele chegou a treinar o profissional do Cachoeira, do Grêmio. Ele foi profissional, treinou o profissional do Cachoeira. E eu nunca fui muito fanático dos estudos, né? O meu sonho era jogar bola, né? E aí passou 30 dias e eu fui aprovado. Me chamaram lá, não, vai ficar morando aqui conosco, tudo. Na época, eu nasci em 87, então eram os 86, que eram os titulares, os melhores, um ano mais velho, né? Eles tinham, acho que 17, e eu tinha 16. Acho que isso não me falha a memória. E eu passei nos 30 dias. Passei na peneira. Foi uma experiência em que eu carrego comigo, maravilhosa, né? E chegou um determinado momento que eu fui fazer a minha matrícula na escola. E eu me recordo como se fosse hoje, assim, o clube disponibilizava, o Juventude disponibilizava uma van para nós ir até os jogos, até a escola. E lá existe uma rivalidade entre o Caxias e o Juventude. E a área do Caxias é na zona do cemitério, eles chamam a zona do cemitério. É meio que perigoso lá, sabe? E aí eu tô fazendo um lanche, assim, eram umas 10 horas, lá no Alfredo Jaconi, conversando com os meus amigos, esperando, acho que daqui a 2 dias começaria, e descer os caras da van, os meus colegas de quarto ali, de clube, tudo de cueca. Eles foram assaltados, descobriram que era do Juventude, lá tu não pode dizer, né? Tá numa escola, tu não pode dizer que tu joga no Juventude, ou que tu joga no Caxias. Hoje já dá, hoje tá diferente. Tá um pouco mais civilizado. Naquela época não, né? E roubaram tudo as coisas dos caras. Uniforme, tênis. Eles voltaram de cueca. E aí eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu tô fora. Disse, não vai estudar. Então, dei um susto nela, né? E juntei o que eu queria, né? Eu não queria estudar. Sim. Aí perdi aquele ano. Final do ano, terminou o ano, liberaram todo mundo pra ir pra casa. Depois de 60 dias era pra ligar pra ver quem é que iria retornar. Aí eu não retornei, eles meio que me dispensaram, né? Na verdade eu fui dispensado e fui jogar no Atlético Sobradinho, aqui em Sobradinho. Disputei o estadual juvenil ali. E aí acabei depois fazendo um contrato profissional aqui com o Cachoeira. A minha carteira de motorista, quem pagou foi o Cachoeira. Eu recebi os meus 3 primeiros salários como jogador profissional. Foi 2003, eu acho. Foi 2003. Eu recebi 3 meses de salário. Fiz a minha prova da carteira, rodei a primeira, rodei a segunda, passei na terceira. Foi o único legado que o futebol me deu até aquela época. E eu tinha meus 17 anos ali, não era aproveitado no profissional. E aí chegou um treinador de fora, mandou todo mundo embora, mandou essa gurizada mais nova, trouxe uns mais experientes, eu respeito. Eu larguei uns currículos pelo CIE, comecei a trabalhar no comércio, e aí a vida foi... Tu te recorda de alguém que tenha se destacado por onde tu passou, no Juventude, que chegou a engrenar? Eu falar isso agora, vocês não vão se lembrar, tá? Mas, por exemplo, assim, quando eu jogava no juvenil, eu tinha 3 colegas meus de equipe que participavam da seleção sub-20, era o Paulinho, o Boca, e o outro eu não me lembro, era um volante.
não era Fanho, não me lembro o nome dele. Eles jogavam na seleção sub-20, às vezes a Bandeirantes passava os jogos do sub-20, depois de 2 anos, né, quando eu saí, eles seguiram, mas eu nunca mais vi. Quem eu joguei bola, assim, que eu posso dizer que eu me recordo, que é meu amigo, a gente conversa de vez em quando, é o Fred. O Fred, ele foi zagueiro do Grêmio, zagueiro do Juventude, do Vitória. Sim. Esse é um cara que eu tive, assim, hoje a gente não tem muita relação, mas é um cara que eu me dei bem, assim, na bola, né. E aí depois acabei entrando pro comércio e ajudando, assim, os meus times aqui na cidade e fui me afastando, assim, desse sonho, né. Não me arrependo porque eu acho que Deus, ele acaba escrevendo as coisas de uma maneira muito natural e a gente só tem que obedecer. Eu não simpatizo muito, eu já me sentia limitado naquela idade, né. Eu era muito sortudo, né, no futebol a gente diz, eu era muito rabudo pra fazer gol, né. Tinha um jogo ali que era 2-1, eu fazia um e cavava um pênalti pro outro, né? Eu sempre fui muito sortudo pra fazer gol. Até hoje, assim, quando sobra uma bola, eu sempre tenho facilidade, né? Mas fisicamente eu sempre fui muito abaixo dos demais, né? E aí, a parte física, o pessoal vem e acaba como se diz no futebol, nos atropelando, né? Mas eu posso dizer, Rafa, só te interrompendo, que hoje, até na questão política, o que eu vivo hoje, no ambiente político, no ambiente hoje esportivo que eu convivo, o esporte, ele me deu algo que nenhum diploma me daria. A experiência de morar longe de casa, de não ter condições financeiras de vir pra cá passar um final de semana com a família, né? Naquela época, nós fazíamos uma ligação, eu ligava pro meu vizinho que tinha que chamar a mãe pra falar no início. Depois de 1 ano fora, e a minha mãe já tinha telefone. Não tinha nada, tinha rede social. Uma chamada de vídeo, não tinha nada, sabe? Não tinha, nós fazíamos uma ligação pro vizinho, né? Eu tenho 38 anos e parece que isso faz pouco tempo, mas já estamos falando aí em 20 anos atrás, né? Um pouquinho mais. E essa experiência que o futebol me deu, me ajuda hoje a ter essa bagagem, né? Essa experiência de conversar com um cara político, sabe que o mundo político, ele é muito complicado, o mundo do esporte, ele é muito complicado. Então a gente vai adquirindo essa experiência para que a gente possa, no futuro, aí, tomar algumas decisões e não nos colocar em algumas sinucas de bico que se a gente não tem essa experiência, a gente acaba ficando pelo caminho, né? Hoje eu sei quando alguém me procura querendo fazer uma parceria com o município, eu já sei se o cara jogou bola, se o cara não jogou, se o cara é malandro, porque hoje tem muito empresário, né? Semana passada um cara me ligou, quero fazer uma parceria com Cachoeira, levar um jogo pra futebol profissional pra ir. Claro, cara, eu acho que eu tenho interesse, eu posso levar essa demanda até o prefeito, me manda um projeto, quando eu pedi o projeto, o cara já recuou, assim, cara que quer vir aqui fazer uma peneira, pegar 2, 3 jogadores nossos e ir embora, né? Então as coisas também não funcionam assim. E até porque, só pra gente finalizando essa parte também, mas naquela época, e de memória eu sou muito ruim, mas o Juventude e o Caxias não estavam em uma crescente, em uma alta? Na época... O Juventude não estava meio que ganhando? Não, eu tenho uma outra história. O meu primeiro jogo do Inter que eu vi ao vivo, eu era gandula pelo Juventude. Eu ganhei R$10 naquele dia, uma Coca-Cola e um pacotinho daquelas batatas que vende no estádio, gordurosas, sabe? Eu ganhei R$10. E tu vai lembrar desse jogo, porque se tu botar no Google hoje, isso aí foi o jogo que a neblina baixou naquele jogo, que o Diego jogava, o Diego e o Diogo, os irmãos jogavam. Eu acho que o Nilmar jogava, não me recordo, o Daniel Carvalho. Foi o meu primeiro jogo que eu vi. E eu tinha um celularzinho 5125, terminou o jogo, eu liguei pra minha mãe contando, mãe, eu vi o Inter jogar ao vivo, nunca tinha visto o Inter jogar ao vivo, né, naquela época. Hoje a gente vai direto no estádio olhar, mas são experiências que a gente vai tendo, mas o Juventude naquela época, Rafa, tava muito bem, tava jogando o Brasileiro. Não tinha sido logo campeão do Brasil, não foi? Acho que 2000 eles foram campeão, aí foi 2013, eu não me recordo. Eu também. Mas assim, Leonardo Manzi, o Índio era o zagueiro, o Magrão, Felipe Alvim, lateral esquerdo, era uma turma boa, assim, a geração do Juventude era bom. Não foram rebaixados naquele ano, sabe? Então foi uma experiência bem legal, né? E eu, embora hoje eu não tenha esse registro, eu fui campeão gaúcho pelo Juventude Juvenil. Mas como eu não fui pra lista do último jogo, da final, hoje eu não tenho, se eu for lá no Jacone, eu não saí na foto.
Então ficou a história, né? Uns vão dizer que eu tô falando a verdade, outros vão dizer que eu tô aplicando, né? Tá, mas a gente consegue um registro teu no Juventude? Não, já tentei. Carteira, nada? Não, nada. eu morei lá um ano depois, né? Eu voltei em 2013, né? Joguei um ano lá. E depois, em 2013, eu fui assumir a gerência da Lebes de lá. E eu fui lá no Juventude, peguei o histórico deles, eles não têm nada. Ainda ficou uns 2, 3 anos pra frente ali, que eles não têm material, e aí mal um materialzinho, uma foto, alguma coisa, não acabou se perdendo, né? Essa é uma das... Ali de Sobradinho também eu tenho pouco material também. Aí foi pro comércio. Aí fui pro comércio. Lá em Caxias mesmo? Não, na verdade foi assim, ó. Aí como eu fui dispensado do Cachoeira, 2003, 2004... Nessa época tinha o São José junto? Tinha, o São José jogava a Série B, e o Cachoeira jogava a Série B, e o São José o Gauchão Série A. Aí eu fui demitido, fui dispensado do Cachoeira, e eu larguei um currículo naquele CIE, né, na época, ainda tem o CIE até hoje, que é para jovens, né. Aí eu fui contratado para trabalhar na Ubino, como estoquista, que não era estoquista, era o auxiliar do vizinho do auxiliar, né. A gerente era a Madalena, uma pessoa que eu tenho muita gratidão. A Madalena, ela foi casada, acho que ela ainda é casada, com o Leandro Gomes, trabalhou muitos anos em rádio, né? Sei. A Madalena foi a gerente que me deu a minha primeira oportunidade. E aí ela me deu uma oportunidade de cuidar da assistência técnica da Ubino. Cara, um entendeu, né? Estragavam a TV, vai lá e fala com o Dudu. Meu controle não tá funcionando, vai lá e fala com o Dudu. E ali eu fiz um bom trabalho. Eles tinham umas métricas lá, umas metas, e eu sei que as pessoas que trabalhavam antes ali sempre tinham 70 produtos, 80 produtos na assistência. E eu por isso que eu digo, acho que Deus faz as coisas certas. Na minha época, parece que estragou menos produto. Eu não fazia nada de diferente dos outros, mas baixou para 30 e poucos. E um dia ela me elogiou numa reunião. Olha aí o Eduardo, um guri novo. Cara, eu tinha o quê? 17 anos, eu acho. Ela me fez um elogio e eu sempre malandro, assim, cara que vem do futebol, né? Parceirão, assim, saia pra jogar com o pessoal. Eu sempre tive muita facilidade em fazer novas amizades, né? E um dia o Jair, ele era um dos melhores vendedores da Ubino na época. Ele teve, eu tenho medo de errar aqui a doença que ele teve. É uma que começa a encolher as mãos, não sei se é reumatismo, não me lembro qual é o nome. Tem a ver com os... Eu sei que ele teve, com as juntas, assim, e ele teve que se encostar. E a Madalena me chamou e disse, eu quero te dar uma oportunidade, tu nunca trabalhou com vendas? Eu digo, nunca trabalhei com vendas. Aí eu comecei, entrei na venda, assinou minha carteira, fiquei 4 meses de cielo, assinou minha carteira. E aí fui embora, fui pro comércio, fui começar a minha história, me apaixonei pela venda, que é o que uma das coisas que eu mais tenho paixão em fazer hoje, é vender, eu gosto de vender. Se tu me entregar qualquer coisa aqui, eu saio vendendo, né? Não tenho dificuldade nenhuma, assim, em abrir uma venda, em fechar uma venda, não tenho, né? E aí a minha vida foi, depois saí da Ubino, fui para a Fubra, recebi uma oportunidade na Fubra, fui para a Fubra, e aí eu conto uma história bem, bem bacana, assim, eu vou falando, qualquer coisa tu me puxa a orelha aí. Eu trabalhei na Ubino com uma pessoa que era o Márcio, com a Danusa. A Danusa, ela era promotora da TIM, naquela época, cara, hoje já tá mais difícil, naquela época ninguém usava TIM. Só que nós tínhamos chip da TIM, da Claro, da Vivo e da Oi. E ela não batia suas metas nunca. E quando o cliente entrava na loja, eu incentivava o cliente, tem uma promoção da TIM, e comecei a ajudar aquela mulher. Só que eu não sabia quem era o marido dela. Ela trabalhava ali meio que escondido, ela não podia dizer que o marido dela era gerente da Lebes. Porque senão, como é que uma loja vai contratar uma mulher que é casada com o gerente da concorrência? Então ela trabalhou acho que uns 2 anos meio escondido ali. E um dia eu saí da Ubino, fui pra Fubra, eu não sabia de nada disso. Tocou o meu telefone e era essa menina da Danusa, hoje ela mora em Guaíba. Eles não eram daqui. Eu quero que o meu marido troque uma ideia contigo, tu foi muito importante pra mim, me ajudou bastante. Cara, olha o que eu tô contando pra te ver o que é a vida, né? E eu fui tomar um café com o Márcio lá na Caracol lá em cima. E o Márcio me disse, cara, eu vou te contar um segredo, se tu não aceitar minha proposta, tem que morrer aqui. Eu sou casado com a Danusa e ninguém pode saber, senão ela vai ser demitida. Não sabia. Disse, o que tu precisa? Não, a Danusa me falou muito bem de ti, tu ajudou muito ela lá na loja, eu tô precisando de um vendedor e eu tô querendo te dar uma oportunidade. E eu
Eu tava bem na Fubra ali, né? Tinha oportunidade de crescimento, tudo. Só quando ele me falou a questão financeira, a Lebs, ela nos dava muita... o salário na época era R$1.000, mas a premiação era 3, 4 mil reais. Cara, eu ganhava mais do que o gerente, pra te ter uma ideia. Tinha uma proporção pra crescer grande. Tu vendia uma TV, eles te davam uma bonificação, viagem pra tudo que é lugar, depois eu vou contar das minhas viagens. E eu, cara, então eu vou, se é isso aí mesmo, tipo assim, ele triplicou o meu salário. E eu tinha meus 20 anos, já tô nos meus 20 anos. E eu disse, não, então, se é essa proposta mesmo, eu vou aceitar. Fui lá no Fábio da Fubra, que hoje o Fábio é um dos superintendentes ali do Sicredi, meu amigão, me contratou, me ajudou na hora de eu sair da Fubra, deixou as portas abertas pra mim, né? Sou muito grato ao Fábio também. E fui trabalhar na Lebs. E eu nunca me esqueço que um dia o Márcio me disse assim, ó, eu com 6 meses eu já fechava minha loja quando eu era vendedor em Guaíba. Que digo, ó, ele tem um parâmetro, com 6 meses ele fechava a loja pro gerente dele. E eu vou ter que ganhar desse cara, eu vou fechar a loja com menos. Porque eu sempre fui muito dedicado pra isso, né? Eu não tinha tempo ruim. Sempre bati minhas metas, né? Nunca tive dificuldade. E aí eu comecei a trabalhar. Rafa, tu não tem ideia o que eu ganhei de dinheiro naquela época, cara. Tipo assim, de nós que viemos de uma família muito humilde, eu comecei a botar um ar-condicionado no meu quarto, uma TVzinha fininha naquela época, que era lançamento, comecei a botar um celularzinho mais bonitinho, comprei os móveis pra dentro da minha casa, assim, que eu morava com a minha mãe. Na verdade, a minha mãe morava nos fundos da casa da avó, e a gente começou a mobiliar a casa o meu quarto ali, né? E um pouquinho da sala, assim. Comecei a ganhar dinheiro. Deu 3 meses e meio, o Márcio saiu de férias, eu tinha outros colegas. O Adailto eu conheci na Lebs, que é o meu adjunto hoje, um dos meus melhores amigos, né? E com 3 meses e meio, o Márcio me chamou e disse, eu vou sair de férias e tu vai ficar responsável pela loja. Aí eu comecei a dar uma risada, ele me perguntou, o que tu tá rindo? Eu digo, tu lembra quando tu me contratou lá no Caracol, que tu disse que com 6 meses tu fechava a loja? Eu, desde aquele dia, eu disse, não, eu tenho que ganhar desse cara. Esse cara tá me contratando, eu preciso surpreender ele, né? E aí eu comecei a fechar a loja. Quando deu um ano e meio de Lebs, sempre bati minhas metas. Só pra te ter uma ideia, eu ganhei 3 viagens pro Nordeste. Maragogi, Porto de Galinhas, esses resorts de rico. A Carol briga comigo até hoje, né? Porque quando eu era solteiro, eu fui 3 vezes. Depois que eu conheci ela, não ganhei mais. E, enfim, aí deu um ano e meio, abriu uma vaga para gerente trainee na Lebs. A Lebs em Cachoeira nunca tinha, a palavra não seria feito, nunca tinha promovido um gerente trainee em Cachoeira. E a loja já tinha, quando eu entrei, a loja estava em andamento, né? E eu fiz a tal da prova. E passei na tal da prova. Eram 150 candidatos para 25 vagas. E tu tinha que ir embora. E eu passei na prova, saí da empresa ali, saí da loja, né? Fiz o meu gerente trainee. Morei 1 ano em São Jerônimo, na matriz da Lebs. Na Lebs é estranho, né? Em São Jerônimo eles chamam de O Lebs. O Lebs, não é? Em todas as cidades é a Lebs, é a loja Lebs. Só que São Jerônimo, a Lebs, ela era um mercado. Então era o Lebs, o mercado Lebs. Então lá é o Lebs. Pegou fogo nesse mercado há 100 anos atrás, sei lá, 70 anos atrás. E do mercado Lebs virou uma loja Lebs. Então em São Jerônimo é normal. O shopping de São Jerônimo hoje, sábado de manhã, as pessoas vão fazer um chimarrão e vamos no Lebs. Eles vão pra lá conversar e ver a comunidade, né? Eu tive uma experiência muito boa, morei 1 ano em São Jerônimo, fui promovido para Porto Alegre no outro ano, uma experiência fantástica que eu tive, porque de uma cidadezinha de interior, a filial 01, né, a matriz, eu fui para Porto Alegre, cara, um tendel, só para te ter uma ideia, a Lebs em Porto Alegre, quando eu cheguei, falando em números, nós tava vendendo 350 mil, nós saímos de lá vendendo 1,5 milhão, para te ter uma ideia. Isso, se tu ligar pra Lebs agora, eles te confirmam. Nós mexemos com a cara da loja. Lá eu ganhei uma viagem também pro Nordeste, né? E aí me deram a oportunidade em 2013 de eu assumir a filial de Caxias. 10 anos depois que eu tentei o sonho de ser jogador profissional, né? Mas isso, voltando pra... Eu voltei pra Caxias pra assumir uma outra loja Lebs. Entendeu? Eu saí de São Jerônimo,
Fui pra Porto Alegre, fui pra Caxias. Porto Alegre era 01, o São Jerônimo era 01. São Jerônimo era 01. Porto Alegre era filial 100 e 101. Hoje a Lebs tem mais de 200 lojas, né? E aí eu fui promovido, fui pra Caxias, né? Uma loja boa. Nós vendíamos 250 mil, eu saí de lá vendendo 500 mil, a loja vendia pra caramba, assim. Era uma loja num bairro, lá tinha 3 lojas Lebs. Era do bairro São José. Comprei um apartamento, cheguei lá, eu era solteiro, feliz, motivado, tinha um carro bonito, eu tava construindo. Assim, hoje eu não tenho dúvida. Hoje eu seria um supervisor da Lebs. Hoje eu já não seria mais gerente. Porque o caminho tava traçado, assim... E esse caminho estava traçado porque simplesmente tu ajudou uma moça a vender Exatamente, cara. Exatamente. Um chip. E aí, olha que interessante, né? Eu peguei e fui morar em Caxias. E passou acho que uns 3, 4 meses, a minha mãe começou a se sentir mal. E ela tinha feito uma cirurgia no coração. Ela botou aquelas molinhas, marca-passo. Cara, eu não sei o que é entrar numa depressão. Confesso, não sei, nunca passei por uma depressão. Mas se aquele momento de Caxias, depois de uns 6, 7 meses que eu tava lá, não era uma pré-depressão, eu não sei o que seria. Porque eu perdi graça, entendeu? Mas tu tava lá sabendo que ela teve que fazer Minha mãe aqui, tá fazendo tratamento, tudo, todo mundo já tava com isso. Já tava com isso, já tinha feito as cirurgias, botando marca-passo, começou em Porto Alegre, e aí... Só que eu tava muito distante dela, né? Eu trabalhava bastante, eu não conseguia vir todo final de semana. E aí eu comecei a perder, eu não via mais cor nas coisas, sabe? Perdeu o tesão da coisa. Vou te dar um exemplo, tá? Eu saía de Caxias, o Inter tava com o estádio sendo reformado, então o Inter jogava em Novo Hamburgo. Cara, 3 vezes por mês eu ia a Novo Hamburgo, era o jogo do Inter. Eu perdi o tesão de fazer aquilo ali, entendeu? Eu ia pra loja, trabalhava, voltava. Ia pra loja, trabalhava, voltava. E aí eu cheguei numa noia porque eu nunca fui, por exemplo, assim, ó, eu tenho hoje 38 anos, eu nunca fumei, eu nunca bebi, sabe? Eu nunca botei um gole de cerveja na boca, sabe? Com as minhas funções, assim, que eu sempre gostei de ir na igreja, sempre fui, desde de jovem, assim, me converti, tudo. E aí, cara, tinha uma sexta-feira que tinha jogo do Elite aqui, eu pegava o meu carro e vinha na sexta-feira. E chegava 4 horas da manhã em Caxias, para as 4 horas de sábado, tá voltando pra Cachoeira de novo. Eu perdi a vontade de estar lá. E aí eu preciso contar uma história que eu acho muito legal. Eu tava afastado da igreja, eu não tava mais indo na igreja. Jovem. Por que a igreja entrou na tua vida? Por que tu quis? Porque eu queria ser jogador profissional, e aí tinha um grupo que o meu irmão fazia dos Atletas de Cristo. Isso lá em 2003, quando eu tava tentando ser jogador. Desde lá me converti, eu tinha meus 17 para 18 anos, faz 20 anos. E me afastei. Essa função, mulher pra cá, festa pra lá, tudo. Mas sempre fui um cara muito centrado. Chegava no horário, sempre fui muito profissional, tudo. E naquela época com bom dinheiro no bolso. Ganhava bem, comprei um apartamento em Caxias pra mim. Tá, beleza. Perdi essa graça, tá, tranquilo. E aí um dia, eu saí de férias. E fui tomar um chimarrão com o Edmar, aqui na loja de suplemento que o Edmar tinha na Saldanha. Fiquei 5, 6 dias indo ali com o Edmar, tomando chimarrão. E eu tinha conhecido a Carol. Fazia 1 mês que eu tinha conhecido a Carol. Numa dessas minhas vindas pra cá, eu conheci a Carol. E, cara, começou a me levantar uma possibilidade assim, ó. Cara, será que não é hora de eu voltar pra Cachoeira? Saí de férias, peguei a Carol, fomos a Santa Catarina, passamos 2 semanas em Santa Catarina de férias, estava bem financeiramente, tudo. Quando eu voltei pra cá, quando eu voltei pra Caxias, o Edmar me mandou, eu tenho as conversas no Messenger até hoje, porque no Messenger ainda fica salvo, né? Me mandando mensagem assim, Dudu, o meu filho, o Mateuzinho, tem 7 anos naquela época, tá fazendo 13 anos, ele tá com 20 Cantarelli. O Cantarelli. E eu quero me mudar pra Porto Alegre, eu preciso de um cara pra comprar metade da loja. Certamente porque o guri já tava se destacando. Ele precisava cuidar do guri, o guri passou no teste do Inter, Sim. tudo, né? E o guri sempre foi bom de bola, né? Sim. E eu preciso de um cara pra comprar metade da minha loja. E aí eu... Tá, na hora aquilo ali entrou como uma seta, assim, no meu coração, né? Mas eu sempre fui muito fiel com Deus nas minhas decisões. Embora algumas decisões da minha vida eu não tenha compartilhado muito com Deus, mas, por exemplo, eu sabia que a minha ida pra Lebs, eu ter passado no processo, o primeiro gerente da história da Lebs, eu sentia que tinha Deus daquilo ali. E eu não me achava justo com Deus de pedir minhas contas e vir embora. Eu precisava de uma resposta de Deus. E nós que acreditamos em Deus, assim, que frequenta a igreja, eu fiz uma oração um dia e disse: Deus, se tu não me der uma resposta que eu sinta que é uma resposta tua,
eu não vou voltar. Porque eu me sinto que eu tô traindo Deus. Porque Deus me deu a bênção de ser gerente da Labs. Aí eu vou pedir as contas do nada e vou voltar. E aí passou umas 2, 3 semanas, tocou o meu telefone. O meu melhor amigo da época da Labs, o nome dele é Eliel, ele é gerente hoje de Arroio dos Ratos. Ele me ligou, naquela época não tinha o WhatsApp, e disse assim: Dudu, eu sonhei contigo essa noite e Deus te mandou uma música. Eu digo, como assim, cara? Como é que é o nome da música? O nome da música é Tempo de Voltar. Aí eu comecei a chorar, né, cara? Parecia uma criança chorando, né? Cara, que é uma resposta maior que essa de Deus na minha vida, né? E aí eu procurei os meus supervisores, pedi a conta da empresa. E não deveria ser uma decisão muito fácil. Não, pra mim, assim, pra mim foi muito fácil. Pra mim foi muito fácil. Porque eu não tinha mais vontade de ficar lá. Entendeu? E outra, a partir do momento que eu recebo uma ligação dessa, cara, só faltou Deus pegar o telefone e me ligar. Eu não tenho o que fazer. Eu só tenho que obedecer, né? Essa decisão não foi material. Não, eu queria ficar perto da minha mãe. Porque se fosse material, a Carol. Se fosse material, lá teria 10 vezes mais vantagem. Certamente. Cara, hoje eu teria 2 apartamentos, 3 apartamentos, o carro do ano, não teria envelhecido essa minha barba branca na política. Mas é o que Deus planejou pra minha vida, não é o que eu planejei pra minha vida. E aí eu fui conversar com os donos da empresa. E o senhor, o seu Otélio Drebs, me deu uma mijada. Nós investimos um balaio de dinheiro em ti, porque um trainee pra Labs custa caro, custa, sei lá, 50 mil, 100 mil. Eu fiz um curso de trainee por 2 anos. Toda segunda-feira nós ia, tipo, uma faculdade. Tinha curso de oratória, de venda, de tudo que tu imaginar tinha. E aí agora tu vai sair. Eu digo, não, eu quero só te pedir assim, ó, eu quero que tu dê todos os meus direitos e eu te prometo que eu nunca vou te botar na justiça. E consegui, expliquei pra ele a situação da minha mãe, que a minha mãe tava um pouco doente, a minha mãe é viva até hoje, graças a Deus. Mas eles entenderam que eu não tava feliz. E um dos supervisores na época me disse assim, pô, mas tu vai pedir as contas da Labs pra trabalhar numa lojinha de suplemento? Sim, de fato era uma lojinha de suplemento, mas era o que Deus tinha preparado pra mim. Né? Eu fechei um ciclo, vamos abrir outro. E eles pagaram toda a minha rescisão. Eu tenho as portas abertas. E para finalizar essa história, eu preciso contar isso. Eu prometi pro rapaz que eu não ia botar ele na justiça. E esse Otélio Drebs, ele hoje deve ter uns 90 anos. Dá palestra ainda, será? Ele dá palestra e ele vem com aquele ônibus, ele toca gaita, sabe? E ele veio uma vez nos tropeiros. E eu fui fazer um grau com ele, assim, pô, vou agradecer o cara. Peguei uma foto minha e dele, da época da Labs. E uma camiseta, uma regata da minha loja de suplementos. E fui lá bater uma foto com ele pós-evento. E disse, olha, seu Otélio, ele me chamava de Cachoeira, né? Porque nessas lojas dificilmente tu chama pelo nome. Tu não vai lembrar do Rafael. Tu vai lembrar, o Rafael é de Cachoeira. Então eu era o Cachoeira, né? Ô, fala Cachoeira, bom dia Cachoeira. A gente se falava assim. E quando chegou na minha vez de bater a foto com ele depois do evento, ele disse, fala Cachoeira, vem cá me dar um abraço. Tá, beleza. Dei um abraço nele e entreguei a foto pra ele, uma foto minha dele. Certamente ele não ia usar aquela foto, né? Mas sou muito grato a ele, né? E a regata da minha empresa, ué, que regata é essa? Não, a regata, lembra que eu te pedi? Aí ele me olhou e disse assim, eu lembro que uma vez tu me pediu e tu me prometeu que tu não ia me botar na justiça, já fazia acho que uns 8 anos, uns 7 anos disso. Tu foi um dos únicos trainees que saíram da empresa que não me botaram na justiça. As portas estão abertas até hoje. Pô, cara, tu escutar isso de um senhor, naquela época ele tava com 83 anos, quando ele veio nos tropeiros, depois ele veio na Ubra, não podia. Cara, aquilo ali, tipo assim, se eu tivesse botado eles na justiça, talvez eu teria ganho 100 mil reais. Eu tenho colegas meus que era mais de 100 mil, porque a gente ia pra tudo que era lugar, eu tive transferência, tudo. Mas há um motivo pra isso, tu acha? Sim, hora extra, tudo. Cada transferência tem que aumentar 25% o teu valor. Mas, cara, eu não tava preocupado com isso. Eu tava muito feliz porque eu voltei pra cá e naquele momento eu tava assim, ó. Então, isso pra mim é o maior legado que fica. Hoje, se eu chegar na FUBRA, entregar um currículo na FUBRA, não sei se eles me deixariam trabalhar de vendedor, né? Eu já tenho 38 anos, né? Não tenho aquele pique todo. Mas eu teria as portas abertas, né? Na Labs, hoje, se eu ligar na Labs e amanhã eu tô trabalhando na Labs. Se não tiver vaga em Cachoeira, eu vou trabalhar em Candelária, em Restinga, em Agudo, né? Mas então, isso é o que marca a nossa história, né? E aí, falando um pouquinho em Deus, Rafa, aí tu começa a entender que, tipo assim, ó, existia algo diferente pra mim vir pra cá, entendeu? Não era só eu vir pra uma loja de suplementos. Depois eu acabei comprando meu ginásio, hoje eu tenho um ginásio de esportes, acabei me envolvendo com política, acabei me reelegendo, acabei virando secretário através de uma oração.
A tua vinda para Cachoeira, tu acha que ela faz parte desse ciclo ou ele deu um reinício? Não, eu não tenho dúvidas que Deus já tinha feito tudo. Eu entrei na loja, me relacionei com as pessoas do esporte. Eu nunca fui um cara de academia, eu tenho uma loja de suplemento hoje, eu tô acima do peso. Não faz sentido, entendeu? Se tu for botar no papel, tipo assim, o Dudu e uma loja de suplemento. Cara, não caso, eu sempre fui um cara atleta, gostei de jogar bola, mas nunca fui um cara regrado, bem fisicamente, entendeu? O que aconteceu? A minha vinda para uma loja de suplemento, todos os melhores atletas de Cachoeira, desde aquela época, eu conheço todos. Inclusive me conhece. Inclusive te conheço. Um goleador, canhoto, né? Então o melhor corredor da Cachoeira, conheço. O melhor jogador de futebol em Cachoeira, conheço. O melhor jogador de vôlei em Cachoeira, conheço. Então eu fiz essa relação. E o meu voto, ele vem, uma boa parte, do esporte. Hoje eu sou secretário do esporte. Hoje, diversos eventos, e eu não sou formado em educação física. Olha quantos eventos hoje a nossa secretaria está fazendo. Esse ano a gente já fez quase 90 eventos. Ou nosso, ou em parceria. E aí, de onde é que sai isso? É dessa experiência que eu trouxe. Então ela é uma, como se diz, essa minha volta para Cachoeira, ela é uma engrenagem, entendeu? Hoje eu olho para trás com muito orgulho de ter ajudado a Danusa, né, de ter pedido as contas da Lebes, de ter entendido que fechou um ciclo lá. O Dudu da Lebes não seria o Dudu da Lebes se não tivesse passado pelo Juventude, ter passado o trabalho, teria. Não seria. Não teria. Essa experiência que a gente tem assim no mundo do futebol, que é um mundo, cara, é pior que a política. A sujeira, ela é pior que a política, né? O mundo do esporte, assim. E isso tudo foi me dando uma casca, uma expertise, uma malandragem, mas não pro mal. Mas hoje eu sei se uma pessoa não tá, tipo assim, né, querendo se passar alguma coisa. Então, pra te ver como tudo isso é uma engrenagem, né? Hoje eu tenho meus comércios aqui, né? Me defendo, né? Não tenho uma vida de luxo, mas também não passo trabalho. Não sou escravo da política, não vivo da política. O dia que Papai do Céu lá não me ajudar e eu, por algum motivo eu não me reeleger, eu não quero mais, a vida segue, eu vou pagar minhas contas, eu tenho minha casinha, eu tenho meu carrinho, tenho minha família, tenho a Liz, a minha filha, e, cara... Como é que é ser pai de uma moça? Ah, cara, Cara, não tem uma explicação assim, né? A Liz, ela te surpreende, a filha da gente, né? Até meio que fico emocionado, né? Mas é uma experiência, assim, fantástica, assim, o que a Liz fez na minha vida, o que ela transformou a minha vida, assim, porque eu sempre quis ter um guri, né? Pô, jogador, quer ser jogador, né? Nós tínhamos o nome só do Benjamin, cara, no dia do Chá Revelação, o nome da Liz nós não tinha. A Carol, pra ela, era o Benjamin. Chegou na hora aqueles balão rosa, e aí o nome? Pois é, a gente só achou que era o Benjamin, né? Depois que veio a Liz, né? Mas é fantástico, cara. A Liz, ela faz eu me apaixonar 20 vezes por ela por dia, e é a coisa mais gostosa que tem, sabe? Eu costumo dizer assim, até pra algumas pessoas, a filha da gente, hoje eu falo da Liz, né? Mas quem vai escutar vai entender. A gente tem durante os nossos dias a possibilidade de nos tornarmos uma pessoa melhor ou pior. E o filho da gente é o que a gente volta pra casa e olha assim, ó, pô, vale a pena, cara. Eu convivo no mundo da política. É um mundo difícil de lidar, entendeu? A população, ela coloca todo mundo no mesmo balaio, e ali todo mundo é igual, porque um dia um deputado, um senador, um vereador, um secretário, um prefeito me sacaneou, blá, blá. Parece que todo mundo é igual. Mas eu também não tô dizendo que eu sou diferente dos outros, não é isso. Mas tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Pô, pega o meu caso mesmo. Eu enfrentei, me elegi, eu fui o primeiro vereador, né, em Cachoeira que me reelegi com o dobro de votos. Ainda não tinha isso, né? O vereador fazia 400 votos, se reelegia com, 450. Como eu fui eleito na pandemia com 423, todo mundo baixou a votação, eu fui reeleito com 1.005. Então eu fiz quase 150 votos a mais. Isso nunca tinha acontecido na história de Cachoeira. O MacGyver hoje faz parte junto comigo e o Faller junto comigo. Também aumentaram mais do que... Mas até então nunca tinha feito isso. Acho que o Valdocir tinha aumentado uma vez 70%. Então, tipo assim, existe algo diferente, entendeu? Ninguém vai sair de 400 para 1.000 votos se não tiver trabalho, não tiver seriedade,
né? Se as pessoas não acreditarem, claro que eu tenho direito a um voto. O meu voto, ele pode te ajudar ou te prejudicar, mas eu não quero te prejudicar, mas eu só tenho direito a um voto. Política, ela é assim, entendeu? Então eu me sinto muito, muito orgulhoso, assim, de chegar em casa, botar uma foto na rede social, Dudu, parabéns pelo teu trabalho. O trabalho que a gente tem feito hoje, reorganizando, reestruturando, reconstruindo a Secretaria de Esportes. E aí eu começo a entender que não foi em vão aquele chip da TIM. Não foi em vão, né? Aquele chip da TIM. É uma coisa meio louca, sabe? Dito isso, eu tenho aqui um celular da TIM, pra que não, tô brincando. Vamos chamar os nossos patrocinadores. Patrocinadores TIM. Sabe que conversando com alguns amigos que estão com filhos agora, a grande maioria diz que tem um certo medo. Dá esse medo. O medo do desconhecido, o medo de que, cara, eu não vou estar aqui para proteger sempre. A gente tem o medo, né? Eu acredito muito em Deus e creio que Deus está no comando de tudo, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa que me dá esse suporte também, né? Mas assim, o mundo que eu convivi, que eu cresci, que eu nasci, ele hoje é um mundo totalmente diferente, né? Eu agora vai ser 8 horas, se eu sair daqui a pé, eu entro em qualquer bairro de Cachoeira muito tranquilo, porque eu conheço todo mundo. A minha filha daqui a 10 anos não vai poder fazer isso, né? Se eu tivesse um filho, um menino de 15, 16, 17, e aí entra a malandragem do futebol, porque eu conheço todo mundo, entendeu? Hoje eu cruzei por um cara aí que eu já sei das caminhadas dele, e aí, Dudu, como é que tá o futebol? Cara, eu não vejo ele faz 20 anos, mas o cara se lembrou de mim, nós já jogamos, já brincamos junto. Eu sempre fui um cara que tratei todo mundo com respeito, né? Mas hoje tá mais difícil, entendeu? Então eu entendo que tu ter um filho hoje, tu já não tem condições de botar numa escola particular, já fica um pouquinho, tem que botar numa escola pública. Cara, eu a vida toda estudei em escola pública, eu nunca estudei numa escola particular, sabe? E os meus amigos estão todo mundo bem, tá todo mundo trabalhando, né? Talvez eu não tenha um amigo de escola que hoje tá rico, digamos assim, rico, mas tá todo mundo trabalhando, todo mundo com saúde, né? Então é assim, mas o medo, ele faz parte porque desde quando o mundo é mundo, a gente vai ter essas desconfianças, né? Ainda mais quem tem uma filha menina, né? Então a gente tem que estar sempre cuidando. Em algum momento a gente vai ter que aceitar que cria pro mundo, né? Cria pro mundo. Querendo ou não, cria pro mundo. Até pra gente encerrar, Dudu, e por ser esse primeiro episódio, onde é que entrou? Por que entrou o Elite? O Elite. Onde é que surgiu? Tá, o Elite foi assim, ó. Lá na nossa juventude, nós jogávamos tudo no Madureira. Madureira foi tricampeão municipal. E aí os meus amigos, eu jogava muito bem naquela época. Eu não nasci gordo, né, Rafa? Eu já fui magro, tá? Eu também. E eu jogava em outros times. E os meus amigos, vão criar um time? Eu disse, não. Cara, os guris vão fazer um time que... E é verdade, os primeiros anos as coisas não aconteciam. E eu disse, não vai dar certo. Cara, os meus amigos, tipo assim, os improváveis, não tinha como um time de futebol dar certo, entendeu? E aí a turma começou a mobilizar, e eu ia numa reunião, ficava olhando, até que eles vão fazer. Até uma hora tem que me recordar qual era o nome do time que ia ser, no lugar do Elite. Cara, um nome assim, bagaceiro, não tinha nada a ver. E quando o nome vai ser Elite ano que vem, mas nós vamos jogar e sabe quando tu tira a camiseta, sabe? Tipo um super-herói, assim, não quero mais isso, eu tô com vocês. E disse, não, cara, a partir de agora é Elite, os meus amigos, né, cara? E aí começamos a organizar a casa.